Bom, pessoal, então só lembrando que hoje é o nosso último encontro de aula síncrona e o nosso próximo encontro já é a tutoria de redação com tópicos. Então, a partir de terça-feira, eu vou colocar lá no grupo os horários para a gente se reunir na terça, quarta e quinta da próxima semana. Então, vocês têm de hoje não, né? De amanhã até o dia 26, que é segunda-feira, para finalizar essa redação e enviar, que aí a gente consegue fazer a tutoria a partir de terça-feira. E vocês vão colocar o horário e o dia que vocês preferirem lá, tá bom? Nos horários e no dia. Vou abrir aqui, então, o material que eu mandei para vocês, para a gente poder começar a conversar sobre essa redação aqui. Acho que vocês já estão vendo ela aí, né? Cris, foi essa que eu te mandei, não? Foi? Foi. Você já fez? Ainda não. Ainda acho que não, vai ter né? que me mandar outra. Não, pode fazer, não tem problema, não. É? Pode fazer. Mesmo, tipo, a gente fazendo hoje não vai só facilitar a minha vida, não? Não, mas a gente não vai fazer, né? Na verdade, a gente Tá. vai trabalhar Bom, aqui. beleza. Mas aí, se você achar que facilitou muito, você me avisa que eu tenho outras também. Avalia você, tá bom? Tá bom, beleza. Que você achar melhor, porque tem várias. Então, olha só, gente. Eu falei com a Cris, gente, porque a Cris faz a tutoria comigo também, separada, tá? Aí por isso que eu falei aqui com ela. Bom, olha só, gente. Então, essa redação aqui já é uma redação voltada para uma perspectiva caso a banca cobre alguma coisa relacionada às perspectivas tecnológicas, também voltadas à educação. Então, a gente tem um texto, dois textos, na verdade, né? Um texto relacionado, um texto escrito e um texto em imagem, certo? E aí vem aqui. Considerando que o texto acima tenha caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do tema a seguir. A utilização das tecnologias de informação e comunicação no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. Então, olha só. A primeira coisa que a gente faz quando a gente chega lá no dia da prova é realmente olhar o tema. Olhei o tema, eu já vou bater o olho no tema e já vou ver o que está acontecendo aqui, do que esse tema está tratando. Esse tema ele tem três partes. Utilização, certo? A utilização do quê? Das tecnologias de informação e comunicação. Então, é disso aqui que ele está falando, né? No contexto da pandemia, certo? No contexto da pandemia. Beleza. Então, eu tenho três assuntos aqui se comunicando. A utilização dessas tecnologias de informação e comunicação no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. Meu pano de fundo é essa pandemia, esse contexto aqui da pandemia. Mas a perspectiva de que vai se tratar, provavelmente nos tópicos, vai ser a perspectiva da utilização dessas TICs. As TICs, elas são a questão que envolve a educação. Onde é que, basicamente, nos documentos da educação eu tenho falando das TICs? Qual documento que eu tenho que trata as TICs hoje nos documentos educacionais? Quais que vocês sabem que tratam das TICs? Quais que vocês poderiam citar aí para mim? Rapidamente. Documentos? Quais documentos educacionais que tratam as TICs, por exemplo, as tecnologias educacionais? A LDB. A LDB. Mas mais especificamente eu lembrei agora da educação à distância mesmo, né? Isso. Mas tem algum outro documento que fala da importância das tecnologias educacionais, dos recursos digitais? Aquele troço, o plano de 10 anos, esqueci o nome. Plano Nacional de Educação. O PNE, o PDE, né? Isso. As tecnologias estão permeando lá praticamente todo o processo educativo. Então, você tem a LDB, então você tem de documentos, né? De documentos, você tem a LDB, você tem o Plano Nacional, você tem o Plano Distrital. Se você vier para o DF, qual documento que você tem que fala das tecnologias? Da importância de articular as tecnologias? Regimento interno? Oi? O regimento interno?
Também, mas tem um outro. O currículo? O currículo, né, gente? Exatamente, o currículo. Então, assim, olha só o tanto de documento que vocês já conseguiram lembrar quando a gente fala da questão educacional aqui, que é a tecnologia de informação e comunicação. Beleza. Agora, feito isso, a gente vem para os tópicos. E qual é o nosso papel? Olhar se os tópicos estão contemplando as partes do tema. Eu preciso olhar para o tópico e ver, o tópico está contemplando a parte do tema, as partes do tema? Sim ou não? Esse é o meu papel. Bom, então bora lá. Primeiro tópico, o acesso das TICs entre educadores e educandos no contexto da pandemia da Covid-19. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o tema, eu vou separar por partes. Então, o acesso é a mesma coisa que utilização? Sim ou não? Eu acho que não, porque o acesso é se eu tenho isso, né? Se eu tenho isso disponível. Ótimo, gente. Não é a mesma coisa. E aí, isso aqui é um ponto fundamental para vocês fazerem essa redação. Acesso do quê? Das TICs. Aí você vai fazendo por partes. Entre quem? Educadores e educandos. Ok. Mais uma parte. No contexto da pandemia. Então, nesse tópico aqui, qual é a parte aqui? Não, deixa eu colocar isso aqui na cor daqui. Qual é a parte aqui que tá tratando realmente das partes do tema? Quais são as partes do tema que estão tratando aqui, nessa parte aqui do aspecto? Quais são as partes? O que tem no tema que tem no aspecto? Dani, seria a acessibilidade e a formação dos profissionais, dos educadores? Não, eu estou perguntando o seguinte: o que tem no tema, o que está escrito no tema que está no tópico? O que está no tema que está no tópico? Que está contemplado no tópico? O contexto da pandemia. O contexto, e tem mais uma coisa. Pandemia. Tecnologia. Não, tem duas coisas. As tecnologias. Isso. As TICs está aqui no tópico e o contexto da pandemia. São só duas coisas que estão aqui. Isso. O acesso é outra coisa que não está ali. E entre educadores e educantes também não está falando lá. Então, o que eu estou tentando... Não, eu entendi aí, Dani, quando você separou, eu fiquei, mas o acesso e os educadores, eu entendi ao contrário, por isso que eu falei. Não, então, o que eu estou tentando dizer? Eu estou tentando ensinar vocês o que vocês vão fazer lá no dia da prova. Uhum. O que eu estou tentando falar para vocês? Que quando vocês chegarem lá na prova, eu estou tentando falar assim, gente, quando vocês chegarem lá na prova, olha o que vocês vão ter que fazer. Primeira coisa, organizar o tema. Saber quais as partes do tema. Depois que organizou o tema, vocês vêm para os aspectos. Aí vocês organizam os aspectos. Depois que organizar, vocês vão ter que ver o que se repete do tema no aspecto e o que não se repete. O que não se repete é aquilo que você vai ter que relacionar. Então, o que você vai ter que relacionar aqui? O acesso, que você não vai poder esquecer de falar. O acesso entre educadores e educandos das TICs no contexto da pandemia. O que as pessoas fazem aqui no primeiro tópico? Elas falam das TICs no contexto da pandemia, acabou. Aí, ao invés dela ganhar 9 pontos aqui, que esse tópico vale 9, vamos supor, esse tópico vale 9, esse de baixo vale 8 e esse de baixo vale 10. Ou 10, 10, 8, não sei. As pessoas falam das TICs no contexto da pandemia. Ela não fala dessa relação aqui, porque o que a banca quer, gente, é o que não está repetindo. Porque o que não está repetindo é a grande questão do tópico. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque o restante vai se repetir ao longo de toda a redação. Porque é o grande X da questão, são as tecnologias da informação no contexto da pandemia da Covid-19. Isso vai se repetir o tempo todo. Vocês vão perceber que isso vai se repetir o tempo todo. Então, o grande X da questão é aquilo que não se repete, é aquilo que está de outra cor ali, ó. É o acesso entre educadores e educandos. Então, aqui, por exemplo, primeiro tópico, o que vocês vão ter que tratar
é se educadores e educandos tiveram acesso às tecnologias no contexto da pandemia. Tiveram acesso? É isso que vocês vão tratar aqui. É isso que a banca quer saber, é acesso. O que aconteceu aqui? As pessoas não falaram do acesso. As pessoas só falaram assim: as tecnologias de informação e comunicação são importantes, foram importantes no contexto da pandemia, as pessoas ficaram isoladas, nananana. Por essa razão, foi importante, as escolas ficaram fechadas e professores e estudantes tiveram que se comunicar por meio das tecnologias de informação e comunicação. Ponto. As pessoas fizeram um parágrafo falando disso. E o acesso, que é o que a banca quer saber, ninguém falou. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Sim, é entendi. isso que eu estou tentando dizer. Por isso que se vocês não fizerem essa separação, vocês vão falar das TICs, vão falar do contexto, mas não vão falar do acesso. Aí vocês vão tirar aqui, ó, valendo 9, vocês vão tirar 7, 6. Aí isso aqui, juntando, você podia tirar 27, você vai tirar 22, no final das contas. É isso que eu estou tentando falar, para vocês prestarem muita atenção, porque vão ter termos que vão se repetir em relação ao tema. E isso vai acontecer na redação toda, porque é aquele pano de fundo. Qual é o pano de fundo? As tecnologias no contexto da pandemia. Ok. Mas o que não é o pano de fundo? É aquilo que a banca quer saber em cada aspecto, certo? Então, no primeiro, é esse aqui, o acesso entre educadores e educandos. Beleza. E o segundo tópico? A utilização das TICs como meio de garantir as aprendizagens dos estudantes. Vamos lá. Olha o que se repete. Utilização, né? Que está aqui, ó. Utilização. Dani, posso te interromper rapidinho? Pode. Que eu preciso falar agora. Te agradecer. Pode muito, falar. Muito, muito, muito mesmo. Não sei se no dia... Como é que vai ser no dia, né? Porque no dia a gente fica mais nervoso e tal, se a gente vai conseguir lembrar de tudo isso, mas principalmente de agora que você está falando, porque eu tenho observado algumas pessoas que estão fazendo curso de redação e, cara, meu Deus, eu falei assim, gente do céu, acho que a Dani foi plantada, assim, na vida da gente, porque eu tenho observado que tem gente que ainda está perdido, né? Perdidaço, professores não estão dando conta, estão só ensinando por ensinar. Isso, gente próxima de mim. E eu peguei uma redação de uma amiga minha para ler, e uma estrutura totalmente diferente. E eu pensando assim, sei lá, nada a ver, sabe? E aí eu pensando assim, cara, a Dani, ela é tão atenciosa, tão detalhista em tudo. Mostra pra gente onde é que a banca vai, igual agora você mostrando, onde é que a banca vai pegar, onde é que a banca vai cobrar, o que é que a banca está fazendo, e o que eu tenho visto das outras meninas é que isso não está acontecendo nas aulas delas. E, digamos que jogando o dinheiro delas fora, igual eu já joguei muitas vezes também, e não tive essa ampla visão, essa forma, né, de ver e da forma que você está fazendo conosco, e te agradecer realmente. Muito obrigada mesmo. E seja o que Deus quiser no dia dessa prova, mas eu acredito que depois de ter tido aula com você, acho que nunca mais, e se precisar, vai ser sempre. Se você for dar, eu vou atrás de você, e se precisar, porque, cara, profissionais como você tá faltando. Sério mesmo. Obrigada. Assim, é muito bom ouvir isso, gente, não por uma questão egóica, né, de ego, mas porque em muitos momentos a gente duvida da gente, né? E de quem a gente é, assim, mais do que do profissional, de quem a gente é. Hoje é a segunda pessoa que fala isso, e a Poli já faz curso comigo já há algum tempo, não é a primeira vez que ela faz curso comigo, e da primeira vez que ela entrou, ela falava assim, Dani, eu tenho
eu tenho medo, né? Eu sou muito travada, eu não consigo escrever. E não é só a realidade dela, é a realidade de muitas pessoas que entram. E eu sempre falo o seguinte: ó, escrever é uma técnica, não é dom. Eu vou tentar te ensinar a técnica da escrita, né? E isso vai acontecer. A Cris também, que está aqui comigo, ela sabe disso, ela também, ela já fez esses relatos. Mas hoje uma pessoa que está na outra turma de redação, que é a turma das sextas-feiras, ela, na verdade, ela colocou no grupo. Ela está fazendo outros cursinhos, assim como vocês fazem outros cursinhos, e ela fez a redação lá do outro cursinho. E ela virou para mim e falou assim: Dani, lá no outro cursinho, o professor estava ensinando de um jeito que estava me confundindo. E eu estava perdida, e eu falei, gente, mas a Dani não ensina assim, né? Então aí ela foi fazer um simulado lá, e ela me mandou o tema lá do simulado, e ela falou assim: Dani, olha esse tema de simulado aqui. E aí, no dia do simulado, ela falou assim: o que você acha que eu tenho que fazer? Eu falei: olha, faz daquele jeito que eu ensinei para você, assim, assim, assim. Eu disse para ela no dia. E aí ela lembrou da técnica lá no dia, ela aplicou, e ela me mandou hoje a nota. Ela tirou 27, e valendo 30, né? Aí ela me mandou e falou assim: olha, você tá vendo? Eu parei de ouvir lá as coisas e voltei a ver suas aulas e apliquei tudo que você ensinou, e eu estava com 22, 22, 22, 22, e fui para 27. Aí ela quis colocar lá no grupo, dizendo, né, agradecendo, dizendo que quando ela consegue aplicar, ela dá certo. Então, assim, eu fico feliz de ouvir isso, gente. Por quê? Porque, na verdade, quando eu dou aula de redação e quando eu dou aula de qualquer coisa, vocês sabem disso, a minha intenção nunca foi outra coisa, senão que as pessoas que tenham aula comigo tenham êxito em tudo que forem fazer, né? Essa é a grande intenção da coisa. Então, uma pessoa hoje falou assim: professora, eu acho que eu vou pagar mais tantas redações. Eu falei: não faz isso. Vamos fazer essa primeiro, depois a gente vê o que faz. Então, assim, a minha perspectiva nunca é essa, né? Porque eu acho que não tem que ser. Mas, assim, a ideia é que vocês realmente vejam que está fazendo a diferença na escrita, né? Que vocês façam simulados, que seja em outro lugar, que seja em qualquer outro lugar, e que vocês consigam, lá no dia da prova, aplicar a técnica, fazer a redação e dar certo, né? E essa é a grande questão. E eu acho que vai dar certo, sabe? Porque a perspectiva é essa, tem que dar certo. Eu fico feliz de ouvir isso, porque quando a gente é generoso com aquilo que a gente tem, seja lá o que for, seja um conhecimento, seja qualquer coisa, por mais que as situações da vida, né, igual, eu estou passando por um momento muito difícil, profissionalmente, pessoalmente, eu costumo dizer que está sendo um vale mesmo, assim. Sabe quando você dá a mão para tentar puxar alguém de um lugar e, na verdade, é você que cai? É esse o momento que eu estou passando. E aí, quando eu ouço isso, eu falo assim: não, peraí, né? Peraí, deixa eu voltar aqui, não é isso, né? E aí, pô, eu te agradeço, né, por isso, porque ter ouvido isso hoje me ajuda a lembrar quem eu sou, né? O que eu sou e quem eu sou, tá? Obrigada mesmo. Obrigada a você, eu tô até chorando aqui. Muito obrigada. Porque eu também não foi, do ano passado para cá não foi fácil, e eu fiz mais aulas porque eu sabia que eu precisava e que Sim. eu vou fazer novamente porque eu não estou me sentindo segura. Eu estou fazendo novamente, mas eu estou Mas seu texto já melhorou bastante, você sabe disso, né? Estou me sentindo muito melhor. E saber que de tudo, eu consegui escrever uma redação, fiquei muito feliz. Eu fico feliz com as pequenas coisas que eu consigo realizar, sabe? E eu acho, gente, que essa redação agora, eu vou aplicar a correção nela, né? A correção da banca nela, igual eu apliquei a outra, com a nota, com os 30 pontos. Então, eu acho que vocês vão realmente conseguir ter essa nota, visualizar a nota mesmo, né? Então, aqui, continuando nessa questão, quando vocês vêm para cá, para o segundo tópico,
Vocês vão ver aqui a utilização. A utilização está aqui em cima. De quê? Das TICs, ó, se repetiu. Como meio de quê? De garantir as aprendizagens dos estudantes. Foi o meio que aconteceu lá na perspectiva da pandemia. Isso aqui não apareceu lá em cima, certo? Então, essa é a grande questão desse tópico. Qual é a grande questão desse tópico? A utilização para garantir as aprendizagens. Então, é nisso que vocês vão ter que trabalhar, nesse tópico aqui. Beleza. Aí, o que acontece? Dani, a gente utilizou as TICs, mas não necessariamente se aprendeu, mas é exatamente isso. Aprendeu, não aprendeu, não aprendeu. E aí, o que você poderia colocar aqui de repertório? A perspectiva do IBGE, que apresentou o próprio índice do IDEB, que a gente teve agora, não é verdade? O IDEB acabou de apresentar que a gente teve uma queda, né, no IDEB, que a gente teve uma perspectiva do IDEB baixo, enfim. Tudo isso é repertório para você apresentar aqui. Beleza. O último tópico. As desigualdades desse período. Que período, gente? Não está escrito aqui, mas é esse aqui, ó. Esse daqui, roxinho, ó. Roxinho. Esse período aqui. Então, são duas coisas que o tópico quer, ó. As desigualdades e os desafios. Não, calma aí. As desigualdades, era o laranjado. E os desafios, certo? As desigualdades e os desafios. No emprego das TICs. Então, vai repetir as TICs de novo. Nos processos educacionais. Agora, não está falando só do contexto da Covid, está falando nos processos educacionais como um todo. Gente, e uma coisa eu vou falar para vocês. Olha só, todas as vezes que a banca colocar no último tópico ações, alternativas, combate, políticas públicas, desafios, qualquer coisa nesse nível, você tem que apresentar a solução. Dani, mas aqui não está pedindo solução, mas não está falando de desafio? Então, subentende-se que você tem que apresentar uma proposta, porque tá falando de desafio. Você não vai fazer só uma constatação. O que muita gente fez nesse tópico aqui? Apresentou só assim, ó, que apresentou as desigualdades que aconteceram no período, que teve desigualdade, né? Porque muitas pessoas tiveram acesso às tecnologias, outras não tiveram. Por causa disso, teve desigualdade na educação, e ainda assim, né? É muito desafiador o emprego das tecnologias no Brasil, porque não tem política pública para a extensão de banda larga, enfim, um monte de coisa, e ficou nisso. Mas isso todo mundo já sabe. A banca já sabe, ela mesma já disse, ó, ela já disse que tem desigualdade. Então, gente, nunca repitam uma coisa que a banca já está dizendo lá no tópico que tem. Isso ela já disse que tem. O que a banca quer saber, então? A partir das desigualdades e dos desafios, tá, e daí? E aí? Né? E o que tem a partir disso? Quais são as propostas a partir disso? E aí eu vou dizer para vocês uma coisa. Vocês já vão para a prova com 3 propostas prontas na cabeça de vocês. Eu falei isso para a Cris, tenho falado isso. 3 propostas prontas na cabeça de vocês. Ah, se o tema for de educação, direta ou indiretamente, vocês já vão com 3 coisas. Ah, Dani, lá está escrito políticas públicas. Gente, se o tópico está pedindo políticas públicas, ações públicas, qualquer coisa que envolve o poder público, você nunca pode deixar de envolver o Estado. Ações públicas, políticas públicas, o Estado, a sociedade tem que ser envolvida. Eu corrigi uma redação dessa que a pessoa envolveu a escola. Não foi dessa, não. Foi em outro tema que estava pedindo políticas públicas e a pessoa envolveu só o campo da escola. Não pode. Política pública, ação pública tem que envolver o Estado. Porque quem é o responsável por fazer a política pública? O poder público. Certo? Então, pediu ações públicas, poder público, tem que envolver o Estado. Não pode deixar o Estado fora. E aí, se tiver alguma coisa relacionada à educação, né?
E essa coisa relacionada à educação, direto ou indiretamente. Dani, quando você fala assim, direto ou indiretamente, você está querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer o seguinte: pode ser que o tema não esteja totalmente ligado à educação, totalmente, assim. Vamos supor que seja alguma coisa assim, alguma coisa relacionada à mulher, né? Vamos falar assim, o poder público, as mulheres e o poder público, né? A ascensão da mulher no mercado de trabalho, alguma coisa nesse sentido, né? Já que tem agora as políticas públicas, né, voltadas para as mulheres, que é essa nova legislação. Né? Eu não duvido que tenha alguma coisa nesse sentido. Até porque, não sei se vocês ficaram sabendo, essa última prova, acho que eu falei para vocês na semana passada, não sei se foi para vocês. A Quadrix aplicou uma prova semana passada para o Conselho Regional de Odontologia, para analista. E a redação foi sobre a reforma da lei de improbidade administrativa. Essa lei acabou de ser reformada. Tem pouquíssimo tempo. Eu vi isso aí, eu quase infartei. Pois é. Gente, pegou todo mundo de muita surpresa, porque acabou de ser reformada essa lei, que é uma lei que está lá em direito administrativo, direito de servidor público, eu acho, uma coisa assim. E acabou de ser reformada, ou seja, ninguém estava esperando, né? Eu sei que o PDPM, né, que é essa política do direito da mulher, que é uma nova legislação, ela também é uma legislação nova, que vocês estão estudando agora para concurso. Está todo mundo estudando isso para concurso. Pode ser que tenha alguma coisa a ver com isso? Também pode ser. Pode ser uma coisa relacionada à igualdade de gênero no magistério? Pode ser também. Pode ser uma perspectiva sobre isso? Pode ser, a gente não sabe. Eu sempre acho que a Quadrix ela está com uma característica agora de colocar legislação, o tema relacionado a alguma legislação. Então, assim, igual nessa prova, nesse tema que eu trabalhei com vocês, que teve as diretrizes curriculares nacionais, então, que envolveu o tema de direitos humanos e diversidade relacionada às diretrizes curriculares nacionais. Então, nesse sentido, a gente precisa ficar bem atento. Se tiver uma legislação envolvida, aquilo que eu falei para vocês, diga o que é a legislação e depois articule a legislação ao tópico, sempre. Nesse caso aqui, você que vai colocar a legislação como repertório. No caso, gente, onde vocês achariam que a legislação caberia melhor? Em qual dos 3 tópicos? Se você fosse usar, por exemplo, a LDB, que diz que as tecnologias de informação e comunicação devem ser usadas, por exemplo, numa plataforma de educação à distância, onde vocês colocariam? Em qual aspecto? Primeiro, segundo ou terceiro? Segundo. Segundo, né? Porque é bem na parte de utilizar como meio de garantir as aprendizagens, porque é um recurso digital educacional, né? Um recurso digital educacional, exatamente. Na utilização. Mas você também pode usar o PNE, como a Cris colocou, lá na perspectiva do cumprimento da meta. Lá, quando você fosse colocar, por exemplo, a sua perspectiva de resolução do problema, como cumprimento da meta, né? Na meta 5 fala sobre o uso das tecnologias no processo que seria a de estratégia da meta, na verdade, né? Isso. A estratégia da meta. Beleza. Aí eu estava falando para vocês sobre 3 situações que vocês precisam levar para a prova como proposta de detalhamento para ações, intervenções, alternativas, políticas públicas, qualquer coisa que pedir para vocês no último tópico, que geralmente é do último tópico. Então, você sempre... Isso relacionado ao tema, né? Sei lá, o tema é tecnologia da informação. Aí vai ser sobre isso. O tema é evasão escolar, sobre isso. O tema é, sei lá, temas transversais, é sobre isso. O tema é qualquer outra coisa, é sobre isso. Então, você leva como solução legislação específica educacional, formação de professores e investimento no custo aluno-qualidade, que é o CAC.
Então, se você levar essas 3 situações lá para o último tópico, se ele for... A gente vai falar sobre... Eu vou escrever isso daqui a pouco para vocês. Se ele for política pública, alternativa, medida, solução, sei lá, o que estiver pedindo no último tópico. Você tem que levar pelo menos 3 alternativas. E você já tem que levar isso pronto na sua cabeça. Você não vai ficar pensando lá quais vão ser as alternativas. Então, vai ser legislação específica educacional, vai ser formação de professores e servidores da educação e investimento no custo aluno qualidade, que é o CAC, como cumprimento da meta 20 do PNE. Fazer uma Pode. pergunta. Pode. Hoje eu vi o tema de redação de uma colega minha, que eu não lembro agora qual é, eu estou tentando lembrar que não consegui, mas os desafios estavam nesse tópico. Estava nesse tópico que eu estou te mostrando aqui. Ó. Os desafios não eram o último, era um penúltimo tópico. Aí, E o último era o quê? Eu não lembro, eu lembro que ficava vazio. Eu lembro que o último tópico não tinha muito mais o que propor, porque já tinha proposto no penúltimo, entendeu? Aí provavelmente foi algo que o cursinho foi. Provavelmente é uma redação que foi feita. Não tem muito perigo da banca fazer isso, não, né? Não. Eu acho aí que isso não. atrapalhou ela veio me perguntar, eu falei, não sei, porque a minha professora ensinou que é no último. Não, geralmente é porque assim, se tiver no penúltimo, aí o último vai ter que. Se o último tiver o quê? Vamos supor que não, pode até ser que os desafios estejam no penúltimo, aí o último vai ter que ser política pública. Proposta, né? Proposta, política pública, qualquer coisa, pode ser. Só se for assim, só se tivesse assim, né? Porque aqui, por exemplo, aqui eu não tenho um quarto tópico pedindo políticas públicas, mas eu subentende que já está inserida aqui nesse último, entende? Uhum. Ela está implícita ali. Ela não está escrita, mas está implícita. Porque independente de qualquer coisa, eu posso não estar escrito aqui, mas se a banca falar de desafio, eu não vou terminar essa redação sem propor nada. Viu, gente? Eu nunca vou terminar uma redação no último tópico sem propor nada. Uma redação argumentativa, ela precisa propor alguma coisa. Porque senão o último tópico vai ser uma constatação apenas da realidade. Vocês entenderam, então? A primeira parte do nosso encontro era para isso, para a gente entender como que eu vou chegar lá no dia e o que eu vou fazer. Então, eu cheguei, eu organizei, né? Tudo aqui está organizado, eu sei agora o que eu vou falar no primeiro, eu sei o que eu tenho que falar no segundo, eu sei o que eu tenho que falar no terceiro. Agora eu vou ler os textos motivadores que eu nem vi, que eu nem li, né? Que eu nem sei do que se trata. E aí, depois disso, sim, eu começo a escrever essa redação, começo a pensar na forma de escrever essa redação. Alguma pergunta, gente? Lá na prova, depois que eu fizer essa parte de interpretar o tema, eu já vou embora fazer a prova ou eu faço mais alguma coisa antes de ir? Não, você vai embora fazer a prova. Até porque essa parte aí demora uns 10, 15 minutinhos, né? Então, é bom você já ir fazer as questões, e aí é aquilo, né? Viu alguma coisa relacionada ao tema, já marca. Se, né, é um dado, é um enunciado, é qualquer coisa, marca vai que tem alguma coisa relacionada, né? Algum texto, alguma lei, alguma situação ali que você, de repente, possa utilizar ali como repertório, né? Nesse sentido. Pode. Aí, gente, olha só, o texto motivador diz assim, ó.
Através do trabalho colaborativo, profissionais distantes geograficamente trabalham em equipe. O intercâmbio de informações gera novos conhecimentos e competências entre os profissionais. Novas formas de integração das TICs são criadas. Uma das áreas mais favorecidas com as TICs é a educacional. Na educação presencial, as TICs são vistas como potencializadoras dos processos de ensino-aprendizagem. Além disso, a tecnologia traz a possibilidade de maior desenvolvimento, aprendizagem e comunicação entre as pessoas com necessidades educacionais especiais. As TICs representam ainda um avanço na educação à distância. Com a criação de ambientes virtuais de aprendizagem, os alunos têm a possibilidade de se relacionar, trocando informações e experiências, os professores ou tutores têm a possibilidade de relacionar trabalhos em grupos, debates, fóruns, dentre outras formas de tornar a aprendizagem mais significativa. Nesse sentido, a gestão do próprio conhecimento depende da infraestrutura e da vontade de cada indivíduo. Eu lembrei de uma coisa. Basicamente, esse texto aqui está falando das TICs em si, né? Conceito e tal. Teve uma redação que eu li que a pessoa tangenciou o tema total. Por quê? Ela começou a falar, o primeiro parágrafo ela falou das TICs no contexto da pandemia. Depois, no segundo e no terceiro, ela já foi falando da importância das TICs na relação educacional, mas ela esqueceu o contexto da pandemia, acabou. Aí só falou da importância das TICs e pronto, e foi embora. Então, a importância de pensar que os tópicos, eles estão relacionados, a um contexto, certo? Porque senão, porque tem um tema aqui, porque senão a pessoa vai aqui, a utilização das TICs como meio de garantir as aprendizagens dos estudantes. Mas isso aqui também está relacionado a um tema. Tudo isso está, ao elaborar seu texto, considere os aspectos, mas você não pode esquecer do tema. O tema está aqui. E aí a pessoa foi embora. Aí o que aconteceu? A banca, ela vai considerar que nos parágrafos seguintes a pessoa tangenciou. Ela tratou de TICs, ela tratou da utilização, mas fora do contexto da pandemia. Entenderam? Então, muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado para não tangenciar. Por isso que é bom você sempre ir marcando aqui direitinho. E, né, essa imagem, ela traz basicamente qual tópico, gente? A imagem, ela traz qual aspecto? Primeiro, segundo ou terceiro? Terceiro. Basicamente, o O terceiro. acesso, o primeiro, né? O acesso. Ela traz o acesso, mas basicamente ela traz as desigualdades, né? As desigualdades, é verdade. Nem todo mundo tinha acesso à internet. E isso, o não acesso acarretou nas desigualdades, né? Então, acaba que ela traz o primeiro, mas basicamente o terceiro também, que ela evidencia bem as desigualdades aqui, né? Porque traz duas crianças, né? E aqui no acesso está trazendo o acesso entre professores e educandos, e aqui está trazendo as desigualdades do período. Exatamente. Então, diante disso, gente, aí aqui o que vai acontecer? Eu trouxe basicamente esse assunto porque ele traz 3 questões muito, muito, muito boas da gente pensar. As tecnologias, que é um assunto, né? Expansão tecnológica, tecnologias, esse mundo nanodigital, né? As pressas da comunicação, as fake news, a saúde mental na época digital, a questão, como é que é uma coisa que eu li, gente, esses dias, que tem a ver tudo com essa perspectiva da expansão tecnológica, né? O cancelamento digital, tudo isso está aqui, né? Nessa perspectiva do mundo digital, as desigualdades, exatamente, Bia. Tudo isso traz essa perspectiva. Tem a perspectiva do contexto da pandemia, mas também tem a perspectiva de vocês trazerem a LDB, a modalidade da educação à distância, também a educação especial, porque as TICs também são muito utilizadas na educação especial, principalmente com as crianças não verbais, né, que utilizam dos suportes tecnológicos para a comunicação, certo? Então, dá para a gente se utilizar desse tema para trabalhar muita coisa que vocês podem utilizar em outros contextos de redação,
em outras situações de redação. Tá? Então, o que é legal da gente estar fazendo redações e quando a gente está escrevendo a redação, da gente pensar que aquela redação, ela pode me ajudar a pensar em outros contextos. Então, eu estou escrevendo uma redação sobre isso aqui, mas isso aqui está me ajudando a pensar num outro contexto de expansão tecnológica, num outro contexto relacionado à pandemia, ou à saúde mental, ou à perspectiva emocional, ou à questão de isolamento, ou à perspectiva de cancelamento, ou seja, de muitas questões, ou a própria questão educacional, enfim. E aí isso pode ir me ajudando a ter repertório, a ter um contexto de outras situações, certo? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai construir esses parágrafos não, né? A gente vai, eu vou apresentar para vocês, na verdade, a ideia é que a gente eu construo um e vocês construam outro, eu construo um com vocês e vocês construam outro, tá? Para que a gente não vai ter tempo de construir todos. Mas a ideia é que a gente vai construindo na ideia de declarar, sustentar e ampliar, que é a ideia dos 3 períodos, tá? Para a gente ver, para a gente fazer esse movimento mesmo de construir a redação, tá bom? Então, deixa eu só abrir uma outra aba aqui, rapidinho. Alguém quer falar? Pode falar. Já é que data, gente? 21? É 21, né? É sim. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Vocês já estão visualizando aí, né, gente? Então, olha só, o que a gente vai fazer? Vocês lembram daquela ideia que eu trouxe para vocês, de que vocês já precisam ter o jeito de vocês começarem toda e qualquer redação de vocês, né? Então, toda e qualquer redação de vocês já precisam começar do mesmo jeito. Todo mundo aí já escolheu o jeito de começar a redação? Todo mundo já tem o jeito de começar? É retomando do próprio tema? É trazendo a perspectiva temporal? Como é que cada um de vocês já decidiu como é que vai começar essa redação? Todo mundo já tem isso? Coloca aí no chat, vamos lá. Eu decidi retomar o próprio tema, fico mais seguro. Retomando, né, Poli? Uhum. Quem decidiu começar de outro jeito, gente? Então, olha só. Vamos só lembrar que a gente tem aqui um pano de fundo, certo? Então, é sempre importante a gente pensar que esse pano de fundo, que é o contexto da pandemia, ele está se repetindo aqui no tema, ele está se repetindo aqui no tópico. Então, é interessante que ele venha primeiro aqui na minha declaração. E que a minha sustentação venha relacionada ao acesso. Porque é a minha sustentação, é a minha explicação. Então, eu posso começar aqui, trazendo a pandemia, já que é o meu pano de fundo da situação, e depois eu venho trazendo o acesso em relação às tecnologias aqui
de comunicação, de tecnologias de informação e comunicação, o acesso às tecnologias de informação e comunicação entre educadores e educandos. Então, eu sempre acho que a gente tem que começar daquilo que é mais geral, né? Eu já falei isso para vocês, porque isso dá um certo conforto para a banca, né? Isso dá e você também parte daquilo que te dá mais segurança, daquilo que é mais seguro, certo? Então, eu começaria da seguinte forma. No Brasil, olha só, fiz uma declaração simples, certo? No Brasil, o contexto da pandemia da Covid-19 trouxe inúmeras modificações na sociedade. Por que eu trouxe o termo modificações? Porque eu vou ter que falar que, entre elas, né, a escola passou por situações também de transformações, principalmente entre o ensino presencial e o ensino remoto. E esse ensino remoto buscou, nas tecnologias de informação e comunicação, as atividades, as aulas síncronas, né? E aí o acesso, né, de professores e alunos às TICs, certo? Então, eu já pensei nesse termo modificações, sabendo que eu vou ter que falar dessas transformações na escola, certo, gente? Então, a gente já vai colocando os termos, pensando que a gente vai poder usar, vai precisar usá-los depois, tá bom? Então, eu começo trazendo o meu pano de fundo aqui, para deixar a minha banca confortável, que eu estou trazendo o cenário geral aqui do meu tema. Então, no Brasil, o contexto da pandemia da Covid-19 trouxe inúmeras modificações na sociedade. Entre elas, o contexto escolar precisou sair do modo presencial para o síncrono em poucos, para o síncrono imediatamente, forçando professores e estudantes a utilizarem as tecnologias, né, de informação e comunicação. Aí você coloca TICs, né, no parágrafo, depois você... Aí, o que você pode fazer? Você coloca assim, depois você coloca só TICs, né? Ai, meu Deus, o que eu fiz aqui? Calma aí, gente. Vocês ainda estão vendo? Então, né? Tá. Forçando os professores e estudantes a utilizarem as tecnologias de informação e comunicação com urgência. Assim, as aulas passaram a acontecer mediadas pelas tecnologias. Bom, e aí, o que acontece? No Brasil, o contexto da pandemia da Covid-19 trouxe inúmeras modificações na sociedade. Entre elas, o contexto escolar precisou sair do modo presencial para o síncrono imediatamente, forçando professores e estudantes a utilizarem as tecnologias de informação e comunicação com urgência. Assim, as aulas passaram a acontecer mediadas, eu já vi que repetiu aqui, pelos recursos digitais educacionais. Pronto. E aí a gente modifica.
O que eu trouxe do tópico aí, gente, é o que eu quero falar para vocês. Eu acabei de escrever um parágrafo, o que eu faço? Eu volto lá no aspecto e olho para ver o que eu coloquei. Eu falei da pandemia? Falei. Tá aqui. Beleza. Eu falei da questão do acesso às TICs, ó. Contexto escolar para sair do modo presencial para os 5 forçando professor, professores, estudantes utilizarem as tecnologias. Aqui eu coloquei o termo utilizarem. Então, pode ser que a banca entenda que eu já estou falando do tópico 2. Então, eu vou mudar esse termo, entendeu? Então, vamos mudar o termo. Entre elas, o contexto escolar precisou sair do modo presencial para o síncrono imediatamente, forçando professores e estudantes a acessarem. Ó, é melhor. Acessarem, e aí a gente não tem problema. Isso aqui, gente, tem que fazer, viu? Com urgência. Assim, as aulas passaram a acontecer mediadas pelos recursos digitais educacionais. Aí, o que vai acontecer? Dani, mas esse acesso teve problema, porque nem todo mundo teve acesso, certo? E aí, como nem todo mundo teve acesso, aqui a gente pode colocar um termo para dizer que nem todo mundo teve acesso, ou a gente pode deixar isso para cá, para quando for falar das aprendizagens. Então, pode colocar aqui, ou pode deixar para cá. Então, a gente pode colocar assim, as aulas passaram a acontecer mediadas pelos recursos digitais educacionais. Aqui a gente pode colocar assim, ó. Todavia, nem todos os estudantes tiveram acesso. Certo? Pode ser assim também. Porque aí você já dá a entender para a banca que isso ficou desigual. Esse acesso foi desigual. Ou você ainda pode colocar, assim as aulas passaram a acontecer mediadas pelos recursos digitais educacionais. Todavia, nem todos os estudantes tiveram acesso. Aí você ainda pode colocar assim, ó, gerando, ou o que gerou, muitas desigualdades. Ainda pode colocar assim. Certo? Colocando assim, você já traz a perspectiva da sua argumentação, que vai acontecer logo aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu acho que aí para vocês vão dar mais ou menos umas 11 linhas. 10, 11 linhas. Quantas, gente? A minha deu 9, eu só mudei só o finalzinho aí que você colocou, todavia, eu colocaria, porém, nem todos os estudantes porém, nem todos os estudantes foram integrados a essa nova realidade. Ótimo, ótimo também. Beleza. Então, olha só. Como vão ser 3 parágrafos, né? Provavelmente, um para cada tópico. Ou você pode também fazer uma introdução sobre a COVID e depois trazer o acesso. Também poderia ser uma redação de 4 parágrafos. Vocês que escolhem aí a forma como vocês achariam melhor de fazer. Poderia vir uma introdução só sobre a COVID-19 e depois vir o tópico do acesso. Esse aqui também poderia. Eu já fiz logo a introdução junto com o tópico, certo? Num parágrafo primeiro. E aí... Dani, pode fazer desse jeito aí, abrindo ele em 3 tópicos, não tem problema? É porque não. Na minha cabeça eu sempre tenho que fazer uma introdução. Não, mas lembra que eu expliquei para vocês? Ah. Eu expliquei para vocês que é porque o que acontece? Os cursinhos que vocês frequentam, eu vou falar assim para não falar o nome de um. Mulher. Mas os cursinhos que vocês frequentam, os professores dos cursinhos que vocês frequentam, eu não sei por que eles fazem isso. Eles dizem para vocês que tem que fazer uma introdução. E não tem. Porque a Quadrix, ela exige introdução. O que ela não exige é um parágrafo de introdução. Não precisa fazer o parágrafo de introdução. Precisa fazer a introdução, que são coisas diferentes. Como uma redação com tópicos, o que a banca quer é o tópico, ela vai avaliar o tópico, você pode fazer a introdução no primeiro parágrafo junto com o tópico. Porque o que a banca quer é uma introdução. Não está exigindo lá na banca um parágrafo de introdução.
que é diferente de uma Dani, introdução, é entendeu? verdade, assim, a gente escuta nas aulas que a gente vai, né, que tem que ser, Isso. assim, o que eu entendi, né, que foi explicado foi o Aham. seguinte, você faz uma introdução de, no máximo, 4 linhas, de 4, entendeu? Aí Isso. depois Mas vender isso uma pode ser feito aqui, ó. Isso pode ser feito aqui. Essa introdução de 3 linhas, eu sei que é ensinado assim, gente, porque eu tenho um monte de alunos que fazem aula comigo, que fazem aula lá. E aí, quando os meus alunos que fazem... Essa pessoa que eu disse para vocês que tirou 27, então, estava ficando doida. Por quê? Tinha aula comigo. Aí, o que eu falei para ela? Eu falei, faz o seguinte, faz do jeito que eles estão falando, né? Faz do jeitinho que eles estão falando. A única coisa que você faz diferente é aplica a minha técnica. Só aplica a técnica da escrita do parágrafo. Mas faz do jeito que estão falando. Faz igual estão falando. Dani, mas eu não consigo fazer. Eu acho que o jeito que você ensina é mais fácil. Eu me adapto melhor ao jeito que você traz. Falei, olha, porque eu sou da seguinte ideia, gente. Escrita é identidade. Eu acho o seguinte, se você acha melhor fazer uma introdução aqui, e fazer três parágrafos dos tópicos, faça. Se você acha melhor ir direto para o tópico, vá. Desde que você faça ali uma introduçãozinha. Eu não fiz aqui uma introduçãozinha, ó. No Brasil, o contexto da pandemia da Covid-19 trouxe inúmeras modificações à sociedade. Entre elas, o contexto escolar é uma introdução. A única coisa que eu não fiz foi um parágrafo de introdução. Por que eu não fiz um parágrafo de introdução? Porque eu entendo que a banca vai corrigir, vai dar nota para o meu tópico. Se eu ficar gastando 4, 5 linhas escrevendo uma introdução que não está no tópico, eu estou perdendo linha de tópico, de aspecto. Então, para mim, não tem muita lógica eu ficar aqui fazendo uma introdução, sendo que eu poderia estar gastando linha escrevendo aspecto. E aí, é uma questão de lógica. Mas se você entende, que você desenvolve melhor escrevendo 4, 5 linhas de introdução e depois partir para o aspecto, pois faça isso. Porque isso não vai. Tem alguém com o microfone aberto, gente. Isso não vai. É a Cris. Isso não vai mudar em nada a sua nota. Nada. Se você conseguir organizar a sua redação, se você conseguir fazer tudo direitinho, isso não vai mudar a sua nota. Tanto é que essa colega de hoje tirou lá os 27. Só que ela fez da forma como eu expliquei. Ela foi direto para o tópico. Aí lá no tópico, ela fez 4 linhas de introdução no tópico. Entendeu? Mas eles deram 27 para ela, porque não tem como a banca não dar, porque ela está fazendo uma introdução. O que ela não está fazendo é um parágrafo de introdução. Agora, pensa comigo. Vamos supor que você tenha 4 aspectos para falar. Aí você ainda vai fazer um parágrafo de introdução com mais 4 aspectos. Vai ficar um parágrafo de introdução e mais 4 parágrafos. Então, assim, eu acho que você pode fazer isso, Ana, igual aqui, né? Você só tem três aspectos. Aí tudo bem, né? Vai ser uma redação de 4 parágrafos. Ok, tá tudo certo. E aí, se você se sentir melhor fazendo, pode fazer. Eu é que não faço, entendeu? Mas não tem problema nenhum, não tira ponto. Não nada. Assim como não tira ponto você fazendo, não tira ponto não fazer e ir direto para o aspecto. Agora, quem vai direto para o aspecto, como eu fui, precisa trazer uma contextualização, igual eu fiz aqui. Faz uma introdução de 1, 2, 3 linhas, que é o contexto da pandemia aqui, tá tudo certo. Você entendeu, Ana? Entendi, Dani. É só isso. É porque o que eu acho ruim é quando um professor, ele diz que só tem um jeito de fazer uma coisa. Quando não é verdade. Não tem só um jeito de fazer uma coisa. E às vezes o professor fala assim para vocês, se vocês não fizerem isso aqui, vai tirar ponto de vocês. E também não é verdade.
lá na perspectiva da banca, não está escrito assim, se você não fizer isso. A banca só pede, assim, uma introdução. Só que ela não tá pedindo um parágrafo de introdução. Ela está pedindo uma introdução. Que seja 3, 4 linhas, que seja ali um parágrafo, se você quiser fazer um parágrafo, ou se você quiser fazer 3 linhas, 4 linhas. Enfim. Mas tinha uma menina que ela faz tutoria comigo também. E ela tá lá no mesmo curso de vocês. E aí, ela direto ela me manda áudio. Dani, eu tô para ficar doida, porque, né, professor fulano de tal disse que tem que fazer, que a banca disse, se não fizer, a banca vai tirar meus pontos se eu não fizer tal parágrafo. Eu falei, mulher, então faça esse parágrafo. Faz o parágrafo. Porque as pessoas ficam fazendo curso em mais de um lugar. Porque eu acho que elas têm o direito de fazer. Eu acho que as pessoas fazem porque, assim, é uma prerrogativa de você ver que você... Por exemplo, eu não faço simulado o tempo todo. Lá o pessoal faz simulado o tempo todo. Então, eu acho que é uma forma de você ver se você também está aprendendo. E eu acho que é legal, Cris, fazer em mais de um lugar, até para, eu acho que a pessoa não sei se não é uma questão de confiança, mas de você ficar testando se realmente o que você está aprendendo, você está aprendendo. Eu não vejo como um problema. Eu só vejo como um problema quando lá no outro lugar o profissional fala assim: ah, esse lugar que você está fazendo aí não está te ensinando certo, não. Como já aconteceu, de falar sobre mim, né? Aí, do outro profissional ser extremamente antiético, de falar assim, ó, essa professora aí não está te ensinando certo, não. Sai desse cursinho aí, que esse cursinho não está te ensinando certo, não. Aí eu acho complicado. Porque eu acho assim, redação, técnica de redação, de texto dissertativo, não tem muito para onde você correr. É isso aqui, pronto e acabou. Agora, o jeito de você ensinar tem vários. Tem várias técnicas, tem várias didáticas, tem várias formas de você ensinar. Então, o que você não pode dizer é assim, ó, gente, faz desse jeito aqui que só tem esse jeito, viu? Se você não fizer desse jeito, você não vai aprender nunca. Não, não existe. As pessoas podem aprender de diversas formas, né? E eu acho que tem muito jeito de aprender a escrever. Bom, gente, então olha só. Aqui a gente declara, a gente sustenta com aquela parte de lá, que é o acesso, e a gente amplia falando sobre a perspectiva do tema, que é a parte que vem da utilização. Agora, a gente precisa fazer esse segundo parágrafo falando sobre a utilização das TICs como meio de garantir as aprendizagens. E é aqui que vocês vão usar o repertório. É aqui que vocês vão usar a legislação. Ou a LDB, ou o Plano Nacional, ou o próprio currículo. Ou seja, vocês vão ter que fazer uma conexão aqui com um conector, ou vocês vão usar o portanto, ou vocês vão usar o diante das considerações acima, nesse sentido, por este motivo, não sei o que vocês vão usar. E aí vocês utilizam o conector e vem trazendo a perspectiva da utilização como meio de garantir ou não as aprendizagens com o repertório. Vamos lá? Vamos construir esse parágrafo, então? Vou diminuir aqui. Podem construir aí, então, esse parágrafo aqui, esse segundo parágrafo.
E aí, gente, como estamos? Deu para conseguir escrever um pouquinho desse parágrafo? Deu pole. A Bia já tinha escrito, né? Ela falou aqui para mim que quando eu mandei o tema ela escreveu. Elizabeth, Ana, conseguiram? Eu escrevi 2 períodos agora. 2 períodos. Cris, conseguiu? Eu senti mais dificuldade nesse segundo período, nesse segundo parágrafo. Tô conseguindo, eu acho. Mas eu tô no meio do caminho. Eu coloquei assim, ó, pode falar? Pode. Diante disso, eu coloquei TICs. Diante disso, as TICs, que são um recurso para potencializar as aprendizagens e reduzir as desigualdades, conforme disposto na LDB, e em outros documentos educacionais, aí eu ia continuar falando que, em alguns contextos, ou sei lá como é que eu vou colocar aqui, acabaram cumprindo o papel oposto, né, de ser instrumento para segregação. Porque não alcançaram a todos. Porque muitos alunos e professores, não só alunos, acabaram não conseguindo nem sequer utilizar por falta de recursos, né? Porque não tinha nas escolas, e muitas escolas não tinha, de fato, né? Uhum. E muitos alunos menos abastados também não tinham acesso tanto à internet quanto aos aparelhos tecnológicos, o básico para se conseguir a comunicação por meio das tecnologias. Mais ou menos isso. Eu fiz basicamente isso que ela falou, um pedaço. Aí você usou a LDB e outros documentos, você colocou como repertório a LDB. Eu coloquei ela e falei outros documentos. Certo. Hein, professora? Aí eu empaquei porque eu olhei e falei assim, mas eu vou falar só o lado ruim. Eu poderia falar o lado, tipo assim, o que deu certo e o que deu errado na utilização? Mas você já tinha falado, né, que quando você fala da LDB, que prevê a utilização, isso já é um lado positivo, né? Porque também não ia caber, né? Aí eu empaquei por causa disso. Eu fiquei olhando e falando, mas eu acho que eu tinha que falar. Porque quando a LDB prevê a utilização dos recursos, né, tecnológicos como meio de aprendizagem, isso já é uma perspectiva positiva, né? De acordo com os avanços tecnológicos, né? O que não deu certo foi o fato da perspectiva da totalidade disso num momento pandêmico em que não se houve uma preparação para que isso acontecesse, nem no movimento, ou seja, a sociedade vivia uma espécie de que todo mundo tinha acesso, mas quando aconteceu para todo mundo usar, realmente isso não era uma verdade. A realidade apareceu. A realidade apareceu, exatamente, né? A realidade isso aí apareceu. pode até, na hora das desigualdades, pode até colocar algo nesse sentido, né? Que foi a hora que, de fato, isso apareceu. Porque não foi necessariamente causado naquele momento, já existia, mas apareceu naquele momento. Exatamente, né? Exatamente. E aí, o único meio de se comunicar nesse momento era esse. Isso. Não tinha outro meio. E se eu quisesse, por exemplo, como aqui está falando no Brasil, eu não deveria colocar o PDE, eu teria que colocar o PNE, né? Que é nacional. Isso. Nem posso colocar. Eu fiquei na dúvida de colocar o currículo, porque eu estava pensando no currículo. Você pode fazer um recorte. Toda redação, gente, vocês podem fazer recortes. Como, por exemplo, no Distrito Federal. Isso. Como, por exemplo, no Distrito Federal, o currículo em movimento apresenta como meio de trabalho, pode fazer. Pode fazer. E depois você volta para o contexto nacional, sem problema nenhum. Sem o recorte, cito só o documento nacional. Isso, exatamente. Aí, por exemplo, se eu falasse do PNE aqui, que eu poderia falar aqui do PNE também, né?
Pode. Aí eu poderia retomar ele lá no finalzinho, dizendo... Melhor você guardar. Se você já trouxe a LDB para cá, guarda o PNE. Isso. Guarda o PNE para ser uma das suas medidas de solução. Certo? Isso. Mais alguém, gente, quer compartilhar o que escreveu? Eu quero. Pode falar, Poli. Deixa a mal passar. Deixa eu ver. Não sei. Vamos ver se ficou bom. Eu encerrei a minha com... Todavia, nem todos os estudantes tiveram acesso, o que gerou muitas desigualdades, né? Encerrei assim o parágrafo. Aí comecei. A utilização das tecnologias foi um desafio para muitos estudantes, pois inúmeras famílias não possuem aparelhos eletrônicos, ou apenas um para ser usado como recurso. Outro empecilho foi o acesso à internet, que de modo foi distribuído um período gratuitamente e logo ceifada, prejudicando assim o acesso e dificultando a aprendizagem. A LDB prevê acesso, repetir a palavra acesso e utilização. Aí você vai colocar assim, entretanto, né? Entretanto, a LDB prevê isso. Entretanto, a LDB prevê acesso e utilização por meio de recursos tecnológicos, porém, na prática, não obteve sucesso. Porém, na prática, essa realidade, né? Essa realidade... lê de novo aí. Entretanto, a LDB prevê a utilização das TICs como recurso, é isso? Recurso, pedagógico. Porém, na prática, essa realidade não foi contemplada, você pode colocar assim, essa realidade não foi contemplada. Ponto. Tá bom. Certo. Bom, gente, eu acho que quase todos vocês vão colocar essa situação das realidades das aprendizagens, né? Porque, sim, a utilização era um meio de se ter as aprendizagens, mas diante do caos do acesso, ou seja, a utilização estava condicionada ao acesso, né? E com isso a aprendizagem também. Pode falar, Elizabeth. Você está com a mãozinha levantada. Eu estou só escutando mesmo. Não, tô não. Eu acho que não? Tá. Tempo. Não sei como é que abaixa. Eu vou abaixar para você. Nelma, quer falar? Quero sim. Tá. Pode falar. Dani, hoje eu me perdi bastante, olha só. Você tinha falado para a gente tentar encontrar um caminho e seguir ele, certo? Para começar sempre, Para começar, né? Aí eu já tinha feito uma introdução, tentando parafrasear, né, os 3 tópicos, colocando nessa introdução. A minha pergunta é, vamos que eu tenha ido por esse caminho, que foi o que eu tentei, aí quando eu cheguei no desenvolvimento, eu não consegui, eu me perdi. Na utilização? O meu desenvolvimento, não, ele englobou tanto acesso quanto utilização. E eu achei que eu fui prolixa e não acabei dizendo coisa com coisa. Aí o que você pode fazer? Você tira, porque lá no seu primeiro parágrafo você já falou de acesso. Ou não? Não, eu falei sobre a introdução. Você fez a introdução. Eu fiz introdução mesmo, colocando os 3 tópicos, só que de maneira reduzida. Aí quantas linhas? Deram 9 linhas. Então, não foi de maneira reduzida. Porque 9 linhas, a introdução com 9 linhas, ela é um parágrafo de tópico. Porque aí conta comigo, se você usou uma introdução de 9 linhas, sobraram aí quantas linhas? 21. 21. Aí agora você vai fazer o tópico de acesso. Porque você não pode misturar acesso e utilização. Eu vou te falar por quê. Porque se você misturar acesso com utilização, você só vai ter metade dos pontos do primeiro tópico e metade dos pontos do segundo. Mesmo que não vou dizer que eu consegui englobar os dois. Mesmo porque a banca, ela quer o detalhamento do acesso e o detalhamento da utilização. Com quantas linhas você fez o parágrafo de acesso e utilização? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Pode ser que você tenha conseguido. Vamos supor que você tenha conseguido. E as desigualdades?
Eu ainda não cheguei lá. Eu poderia ler esse desenvolvimento, só para você ter uma Lê. ideia? Pode ler. Você brigar comigo, que acho que agora é a hora. Olha lá. Olha só. Não, vou brigar nada. Pode falar. Eu terminei a minha introdução mais ou menos assim. Falei, né, que a questão envolvia aspectos como acesso entre educadores e educandos, a utilização por meio de garantias de aprendizagem, bem como os desafios propostos mediante a desigualdade dos processos educativos. Eu tentei englobar, vou falar nela toda, né? Aí eu vou para o desenvolvimento 1, vamos dizer assim. Atualmente, muito se discute sobre o acesso dos alunos e professores a esses recursos tecnológicos, uma vez que a pandemia trouxe uma nova formatação de ser ministrada a educação no Brasil. Nesse sentido, tanto a LDB quanto o PNE traz em seus textos, estratégias e metas forma de se ofertar o ensino brasileiro de maneira assíncrona, em aulas não presenciais. Porém, dentro desses moldes, muitos alunos e professores ficaram prejudicados por não terem acessibilidade, nem tampouco formas reais de se utilizarem de tais recursos. Aí você falou do acesso. E nem tampouco por formas reais de se utilizarem desses recursos. Isso aí foi o parágrafo todo? Todo. Então, o que eu entendi? Que você falou mais de acesso do que de utilização em relação às aprendizagens. Aí, o que vai acontecer? A banca está aí, ó. A banca fez igual eu fiz. Eu estou aqui ouvindo acesso, acessibilidade, estou ouvindo. Aí eu estou procurando a utilização como meio de garantir as aprendizagens. Não achei. Você está entendendo o que eu estou falando? Entendi. Aí, por isso, gente, que eu sempre falo assim, gente, a ideia é quando a banca coloca um pontinho para cada um, ou uma letra para cada um, ou um número para cada um, o bom é que você faça um parágrafo para cada tópico. Porque aí a banca vai achar aquele assunto naquele parágrafo. Porque senão ela vai fazer o que eu acabei de fazer. Ela achou o acesso. Mas quando chegou na utilização, ela já não encontrou o seu detalhamento de utilização. Então, ela vai te dar a pontuação de acesso, mas a pontuação de utilização vai ficar prejudicada. Vixe. Você entendeu agora? Entendi. E assim, foi uma tentativa, vamos dizer que meu tempo tivesse acabado. A sua parte de acesso tá boa. Tá boa? Entendi. Tá boa. Agora, você tem quantas linhas sobrando? Vixe, 12 mais 9, eu já fui para 20 e tantas, né? 21, né? Você já está com 21. Então, aí vamos supor que você pega essa parte de utilização, faça esse último período aí, faça um outro parágrafo, e escreva sobre utilização. Você vai gastar aí umas 6 linhas escrevendo, e aí você não vai ter linha para terminar o outro tópico, você entendeu? Porque a sua introdução ficou muito grande. O ideal era que você fizesse uma introdução menor e esse parágrafo de acesso já fosse para cima. Você entendeu o que eu estou falando? E aí você já ganhasse mais linha para falar de utilização e ganhasse mais linha para falar de desigualdades. Entendi. Entendeu agora? Aqui foi uma intenção desesperada. Vamos dizer que meu tempo tivesse acabado. Porque eu tô te não, mas fique tranquilo. Eu poderia ter feito isso na hora. Mas você entendeu o que eu quis dizer, não quis? Como é que a banca vai procurar procurar corrigir sua redação? Entendi. É isso. Aí, gente, a proposta que eu mandar para vocês fazerem o simulado, que é o que vai para a tutoria, aí vocês procurem fazer desse jeito, observando o tópico e tentando atender ele no parágrafo, tá bom? Porque o que a Nelma fez não está errado. O que acontece é que quando a banca vai procurar o detalhamento do tópico, ela pode não achar. E aí, aquela nota daquele... Porque como é que ela vai corrigir? Ela corrige pelo tópico. Quanto que vale cada tópico ali, certo? Beleza, então. Então, agora, a gente vai para o último tópico, só para a gente finalizar daquela forma que eu disse para vocês. Esse daqui vocês fizeram, né? Construíram individualmente. E aí, a gente vai para o último aqui, que é aquele tópico que eu falei para vocês, que é para vocês já irem para a redação com ele construído, que é a perspectiva da finalização. Apesar de que esse aqui não está tão na cara de que você tem que trazer uma solução,
Mas ele traz as desigualdades desse período, né, que foram promovidas por essa utilização e esse acesso aqui, e os desafios, certo? Alguém? Cris, quer falar? Opa, quero bem rapidinho. Fiquei ouvindo, tô falando com as meninas e observando aqui o que eu escrevi, eu também estava falando mais de acesso. Aí Sim. eu só mudei a ordem dos fatores aqui. Olha só, posso falar bem rapidinho? Pode. Então, assim, ó, diante disso, a utilização das TICs, que são recursos para potencializar as aprendizagens e reduzir as desigualdades, conforme a LDB e outros documentos educacionais, tornou-se a única opção para garantir as aprendizagens. Fala de novo. Esse último período. Tornou-se a única opção para garantir as aprendizagens. Sim. Uhum. E aí, continua. Isso mesmo. Entendi. Eu entendi o que você quis dizer. Porque aí, se tornou-se a única opção, aí gerou as desigualdades. Exatamente. Pode continuar, Cris. Era isso, eu queria só... porque tá. assim, eu acabei pegando o tópico todo e trazendo para cá, uma parte em cima e uma parte embaixo. Isso não é ruim, ou é? Não entendi, fala de novo. Ó, o tópico, eu acabei colocando uma partezinha do tópico ali em cima, que é a utilização. Uhum. E depois a parte de garantir... Para garantir as aprendizagens. Não tem problema. Era isso que eu queria saber, você podia fazer isso? Não tem problema. E aí, gente, para fechar aqui o último tópico, vocês vão usar os conectores de finalização. Logo, portanto, né? Destarte, os de finalização. Escolhe um, escolhe dois, fica com eles a vida toda e finaliza. Então, eu vou usar um logo, que é o mais simples, né? Só para a gente finalizar aqui. E aí a gente vai usar logo, e aí eu vou pegar as palavras do tema mesmo. As desigualdades para não repetir pandemia, eu vou colocar desse período pandêmico, tá? Que a gente só substitui. Desse período pandêmico, desafiam, já vou direto para a questão, desafiam políticas educacionais reparadoras. E aí, a hora que a gente coloca quais são elas, né? Políticas educacionais reparadoras. Aí, eu vou dar uma ênfase, principalmente, né, aos estudantes de classes mais vulnerabilizadas, né? Aos estudantes que mais sofreram nesse momento, né? Então, eu coloco principalmente para os estudantes em situação de vulnerabilidade social. Principalmente em situação de vulnerabilidade. Gente, esse é o termo, tá? De vulnerabilidade socioeconômica. Porque, para vocês não colocarem qualquer outro termo, tipo carente, pobre, qualquer coisa, esse é o termo mais, assim, propício para a gente utilizar, vulnerabilidade socioeconômica, tá? E aí, aqui você traz as suas questões, né? Como que você vai propor isso? Então, é a aplicação da meta, né? A ampliação de rede de internet, porque aqui você precisa propor no emprego das TICs nos processos educacionais. Então, os desafios e as perspectivas é nisso aqui. Então, é formação docente nesse sentido, é legislação nesse sentido, é meta nesse sentido, é investimento nesse sentido. Então, é tudo nesse sentido. Então, você não pode trazer uma outra perspectiva que não seja nesse sentido, porque o tema está relacionado a isso. Se fosse um tema de evasão escolar. Se fosse um tema sobre a mulher, na mulher. Se fosse um tema, entenderam? É nesse sentido aqui que o tema está trazendo. Então, por essa razão, a gente tem que fazer em cima disso. Então, logo que é um conector de finalização,
As desigualdades, que era um tema que já estava lá desse período pandêmico, desafiam políticas educacionais reparadoras, principalmente para os estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Aí ó, você traz aqui, por esta razão, é imperativo que as estratégias do plano, aí você pode colocar, nacional, de educação, que tratam das ações relacionadas. Aí você tem que falar da questão relacionadas à ampliação de internet, às escolas, às comunidades que ainda não possuem e a formação de professores em capacitação de recursos educacionais digitais, além de investimentos. Aí você vai colocando aqui as questões, né? Investimentos em laboratórios de informática, e redes de manutenção de tecnologias. Então, você vai trazendo as questões relacionadas a essa problemática aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai dar aí para vocês umas 10, 11 também. Eu vou mandar esse material para vocês, tá bom? Agora, assim que terminar a aula aqui, eu mando para vocês. Pode falar, Cris. Última vez, eu juro. Pode falar. Olha só, só para ver se eu entendi o espírito da coisa aqui. No final, eu estava sempre finalizando, meu pensamento indo para o acesso. Eu tirei ele do acesso, porque o acesso tu já fez, né? O acesso já está pronto. O que tinha que falar do acesso já falou, né? Já. Aí, olha só. Aí tá, né? Eu disse que a LDB e outros documentos educacionais que dizem lá o que tem que ser feito com as TICs. Aí eu falei o seguinte, que tornou-se a única opção para garantir as aprendizagens. No entanto, principalmente em comunidades menos abastadas, o efeito do uso das TICs foi segregação. Isso porque muitos professores, estudantes e famílias encontraram dificuldades para manusear os recursos, o que é essencial para o êxito do processo. Sim. Aí eu já posso... Você está falando da utilização, né? Eu só falei da utilização. Sim. E da garantia da aprendizagem, era isso mesmo, né? Isso você está falando do segundo tópico. Se eu ficar resgatando o acesso, vai dar ruim, não pode, né? Porque senão você vai falar do acesso e você não vai falar da utilização. E aí você tem que cumprir o termo do tópico. O termo do tópico é a utilização. Aí agora, quando eu for fazer o último tópico, que eu vou propor a solução ali para os desafios e tal, ali eu vou juntar os dois, eu vou trazer solução para os dois, para o acesso. Exatamente. E para depois da utilização. Isso. Aí aqui, ó, na questão do acesso, qual é a questão? A questão é, ações relacionadas à ampliação, porque aí para ter acesso, formação de professores e para utilização. Exatamente. Certo, gente? Então, quando você for propor, você propõe para as duas questões, acesso e utilização. E aí você vai fechar aqui. Eu vou mandar esse material para vocês, que foi o que a gente construiu hoje, e junto com ele, eu vou mandar o simulado para vocês fazerem até a terça-feira. Até terça-feira? Não, até a segunda-feira, até o dia 26. Que aí, na terça-feira, a gente começa as nossas tutorias, tá bom? E aí, façam com calma, façam com cuidado, né? Tentem cronometrar o tempo. E eu vou dar outra sugestão. Tentem fazer sem buscar pesquisa dessa vez.
para vocês avaliarem, já que está perto da prova, para vocês avaliarem os recursos que vocês já têm, né? E aí vocês avaliam os recursos que vocês já têm, tentem fazer sem buscar pesquisa, tá bom? Eu vou mandar aí agora esse material e vou mandar também o simulado. E aí vocês já começam a fazer, quando vocês terminarem de fazer, aquela mesma situação, escanear e mandar para o meu e-mail. E aí eu vou colocar lá a data e os horários e vocês vão preenchendo para as tutorias, tá bom? Alguma pergunta, gente, aqui do último parágrafo? Do parágrafo de finalização? Pode colocar o PNA aí, né? Eu quero colocar o PNA. Pode, eu coloquei aqui. Ah, colocou? Coloquei. Bem aqui. Coloquei recursos digitais educacionais. Então, é isso, gente. Já são 10h07. A gente passou hoje do horário, mas não tem problema não, né? O importante foi que a gente discutiu bastante esse tipo de redação aqui, que eu acho que é que vai colocar. E aí, gente, a gente se vê na tutoria, né? E aí, na tutoria, vocês separem todas as dúvidas que vocês tiverem, para a gente conversar na tutoria e vocês tirarem todas as dúvidas de vocês, tudo que vocês ainda precisarem conversar, para vocês realmente irem para a prova sem dúvida nenhuma, tá? Na semana anterior à prova, se alguém quiser mandar algum áudio, quiser perguntar alguma coisa ainda, Dani, eu estou com dúvida nisso, pode mandar, se eu puder responder, eu respondo, vocês sabem que eu não tenho isso. Então, qualquer coisa, tá? Eu estou aqui à disposição também de vocês, tá bom? Então, um beijo, vou aqui tirar a gravação, boa noite, bom descanso e até a nossa tutoria, tá bom? Beijo, pessoal, vou mandar lá, boa noite, então. Noite. E, professora, Boa noite, gente. não esquece quem você é mais, tá? Ah, tá. Obrigada, É gente. sério. Pode Você deixar. é fantástica, de verdade.